Que parece. Bem, então, boa noite a todas e a todos. Vamos dar início a mais um ciclo de nosso estudo sobre o livro A Fuga dos Monges Bon. Neste final de semana, nós tivemos o retiro com o Geshe Dema, em que ele abordou, ele introduziu o Tantra Mãe, falou mais sobre, basicamente, Guru Yoga, refúgio, e uma introdução ao Tantra Mãe. Foi bem bonito. E ele falou bastante sobre o livro, recomendou que a gente e que as pessoas em geral leiam o livro que nós estamos estudando, porque é uma forma bem profunda de se conectar com a história recente, atual da nossa tradição. E ele apontou que é uma forma especificamente importante para a gente se conectar nesse momento com Yongtse Rinpoche. E, de fato, é a razão para essa série de encontros, para esse estudo que nós estamos fazendo. Nós iniciamos celebrando os 100 anos de Aung San Rinpoche e depois de seu paranirvana, nós estamos praticando em sua memória. Então, vamos seguir com essa tarefa, tomando consciência do nosso corpo, do nosso momento. Nós temos o privilégio de poder estar aqui em uma hora durante a semana, estudando, praticando, refletindo, aprendendo. Então, tomamos consciência do nosso corpo, do nosso momento, da nossa respiração. Nós assumimos a intenção de nos conectarmos com uma linhagem que tem conhecimentos e sabedorias muito profundos, que é uma tradição que tem uma história muito rica, história de florescimentos, histórias de perseguições e reflorescimento e perseguições, mas é uma história de sobrevivência, sobrevivência de uma tradição, de uma cultura, de uma linhagem, de mestres. Então, conectando com a linhagem, com a tradição, nos conectamos especialmente com Yongtse Rinpoche, que é o detentor contemporâneo de toda essa linhagem, detentor do Dzogchen, do Bon, detentor dos conhecimentos do Tantra, dos Tantras, do Bon, especialmente do Tantra Mãe. Então, podemos visualizar que Onsen Rinpoche é um mestre iluminado, um mestre que alcançou a realização, que em seu paranirvana, e especialmente em sua cremação, muitos sinais auspiciosos, assim, excessivamente apareceram, especialmente com os, os arco-íris, os arco-íris sobrepostos. Eu não sei se vocês viram as imagens da cremação e do dia da cremação. Durante todo momento, na verdade, desde quando ele entrou lá na fase de meditação profunda, já havia os registros dos arco-íris, mas isso se intensificou bastante. Então, é uma, é um sinal da realização da prática de um grande mestre que nós estamos nos conectando e pedindo bênçãos, pedindo luz, pedindo discernimento, pedindo sabedoria, pedindo proteção, agradecendo, agradecendo também, oferecendo o nosso suporte, oferecendo a nossa prática, porque reconhecemos que além de toda uma sabedoria, esses conhecimentos também são dotados de profunda compaixão. Então, nós estamos buscando a iluminação não apenas para nos libertarmos, mas para libertar do sofrimento todos os seres. Essa é a nossa motivação. Então, Yongtse Rinpoche aparece à nossa frente na forma de uma luz branca,
que nós podemos visualizar como Tapiritsa, que é o grande mestre, um dos grandes, né? Tem tantas, nós temos bênçãos absurdas, assim, gigantescas, porque temos muitos mestres, mas Tapiritsa é um mestre particularmente importante na tradição Bon, porque foi o mestre que pela primeira vez colocou ou levou ao processo de se colocar no papel os ensinamentos de Dzogchen, que são os ensinamentos mais elevados, liberadores que nós temos na tradição. Então, o Taperitsa, ele sempre vai representar o nosso mestre raiz, o nosso guru raiz, porque é o guru que aponta a natureza da mente. Então, nós visualizamos Yongtse Rinpoche como Taperitsa e Taperitsa como todos os mestres, nessa luz branca que chega até nós trazendo empoderamento, energia, bênçãos, a partir de uma manifestação branca dessa luz que sai da testa de Tapiritsa e chega à nossa testa, e nós tomamos consciência do nosso corpo e da quietude do nosso corpo, e da quietude que está na base dos movimentos do nosso corpo. E nessa consciência nós recebemos, no meio dessa luz branca em nossa testa, essas bênçãos, essas energias, esses empoderamentos. Respiramos, tomamos consciência do nosso corpo, e aí trazemos a consciência para a nossa garganta, para nos conectarmos com a palavra, para nos conectarmos com o som e nos conectarmos com o silêncio que está na base do som. Então, nós sentimos esse silêncio em nossa garganta e recebemos uma luz vermelha que vem de Tapiritsa, nos abençoando, nos empoderando, trazendo energias da nossa fala que se torna iluminada. A fala iluminada se manifesta a partir dessa luz vermelha em nossa garganta. Nós ainda nos conectando com Taperitsa, recebemos de seu coração, em nosso coração que está aberto, nós recebemos uma luz azul que preenche o nosso coração e nós recebemos a energia, o empoderamento, as bênçãos da mente iluminada. A gente percebe, a gente busca perceber que a nossa mente é a própria manifestação da iluminação. A gente abre o coração, recebe essa luz azul e a gente tenta descansar pelo menos um pouquinho neste momento de auto-reconhecimento, de conexão. Se a mente, se a gente acredita, se a gente se conecta com essas bênçãos da mente iluminada, então qualquer expressão da mente é a expressão da iluminação. Então a gente não rejeita nada que surge na mente, a gente não se apega a nada que surge na mente também. A gente simplesmente deixa pensamentos, emoções, estímulos permanecerem e passarem. A gente pede para que Onsen Rinpoche, Tapiritsa, os mestres, nos abençoe para que a gente possa estar o maior tempo possível em nosso dia a dia, nosso cotidiano, sobretudo nos momentos mais difíceis, para que a gente possa descansar,
em cada situação, em cada momento, que a gente possa simplesmente reconhecer a nossa natureza e repousar nela. É para isso que nós praticamos e estudamos. Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso livro. Nós conhecemos um personagem na semana passada que é o irmão de Sua Santidade o Dalai Lama. Como ele se chama mesmo? Vamos dar uma olhadinha aqui. O Gyalo, né? O Gyalo, um irmão que tem uma personalidade que parece bem diferente do Dalai Lama, é, e que vai ser aqui neste momento do livro, ele vai ser interceptado pela CIA. A CIA vem com promessas que os autores já apontam que são promessas falsas, e levam esse Gyalo a virar um recruta para a CIA ali dentro do Tibete. Então, é nessa parte que terminamos, na semana passada. Então, dando continuidade, aqui um minuto. Então, capítulo 12, entre a CIA, aqui. Então, muitos recrutas morreriam acreditando nessa esperança. A CIA pedia a Gyalo que escolhesse 8 candidatos. Eles vieram de um grupo de 27 jovens campas que, em 1957, foram a Nova Delhi e encontraram o Dalai Lama durante sua peregrinação pelo aniversário de 2.500 anos do Buda Shakyamuni. Nós lemos isso na semana passada, mas vamos continuar a partir daqui. Vivendo no exílio em Kalimpong, os jovens exigiam ação contra os chineses, mas o Dalai Lama pediu paciência, ainda acreditando que Pequim respeitaria os direitos religiosos dos tibetanos. Decepcionados, seguiram o Dalai Lama até Gaia e lá encontraram Gyalo, que pediu para tirar fotos deles. Gyalo mostrou as fotos a dois sêniores campas da família de Gompotashi Andrutsan, líder da resistência Kushi Gandrunk. O primeiro escolhido foi Wangdu Gyaltsen, de 27 anos, sobrinho de Gompotashi, filho de uma influente família de Litang. Famoso por seu temperamento, Wang Du, aos 17 anos, matou a tiros um guarda por uma ofensa. Só escapou da punição por seus laços familiares. Lembrando disso, né, de que o Tibete, como a gente viu lá no início, era um grande feudo onde essas famílias tinham vários privilégios, inclusive a impunidade. O Wang Du aceitou prontamente. A CIA reduziu os candidatos de 8 para 6. 5 deles, incluindo Wang Du e seu criado, eram de Litang. O sexto era seu amigo de Batang. Alguns dias depois, Gyalo e seu cozinheiro, Gelung, colocaram os 6 recrutas em um jipe e os levaram 70 quilômetros ao sul de Galipon, rumo ao então Paquistão Oriental. Gyalo, para evitar comprometer sua diplomacia, deixou os homens em uma plantação de chá a 20 quilômetros da fronteira. Gelung os guiou pelo caminho, sendo o único que falava hindi e sabia usar a bússola. Chegaram ao rio Mahanada, que marca a fronteira. Ao atravessar e chegar à estrada, 3 soldados surgiram da neblina. Quase em pânico, os campas relaxaram quando Gelung sinalizou com a lanterna e os soldados responderam. Um deles era criado de Thupten Norbu, o irmão mais velho do Dalai Lama,
recrutado como intérprete pela CIA. Os Campas entraram em outro jipe e viajaram em 1 hora até uma cabana isolada onde encontraram o oficial da CIA, Edward McLeister, de 43 anos. Após chá e biscoitos, embarcaram em um caminhão rumo a uma estação de trem. Para disfarçar a missão, foram cercados por soldados paquistaneses como se fossem prisioneiros. Foram cercados por soldados paquistaneses como se fossem prisioneiros. Desembarcaram nos arredores de Dhaka e seguiram para uma casa segura em Kurmitola, perto de uma pista de pouso usada pela CIA. Os campas, acostumados ao frio das grandes altitudes, sofreram intensamente com o calor tropical, revezando-se sob o chuveiro para se refrescar durante os dias seguintes. Por fim, amontoaram-se em um caminhão e foram levados até a pista de pouso, onde avistaram um grande avião de carga sem identificação. A aeronave era um C-118, operado por uma unidade de operações especiais da Força Aérea dos Estados Unidos, conhecida inocuamente como Destacamento Primeiro do 30º-22º Esquadrão de Transporte de Tropas Médio Especial. O avião havia sido montado com peças de diferentes números de série, tornando-o impossível de rastrear em caso de queda. A cauda tinha números removíveis que podiam ser alterados diversas vezes durante uma missão. A tripulação entrava na cabine por uma porta diferente da usada pelos passageiros e nunca sabia quem estava transportando. O caminhão parou ao lado do C-118 e os Campas foram embarcados às pressas, junto com o intérprete Jansen Tondup e o agente da CIA John Regan. Primeiro foram levados a Okinawa para exames médicos e depois à ilha de Saipan, um território fiduciário dos Estados Unidos no meio do Oceano Pacífico, com cerca de 20 quilômetros de extensão, onde a CIA mantinha uma base de treinamento para agentes e guerrilheiros anticomunistas. Os Campas juntaram-se a nacionalistas chineses, coreanos, laosianos, vietnamitas e tailandeses que também estavam sendo treinados no acampamento. Como os nomes tibetanos eram difíceis de pronunciar e lembrar, os treinadores da CIA deram a cada campa um nome americano. Wangdu virou o Walt, Tashi virou Dick, Atan virou Tom, Tsuandorji virou Sam, Cho Bulo virou Dan e Lotse virou Lu. Apesar da experiência em treinar combatentes de outras nacionalidades, os Campas representaram um desafio devido à ausência de educação formal no estilo ocidental. Como a maioria dos tibetanos fora da elite governante, os Campas eram quase analfabetos e tinham dificuldades com números e conceitos como relógio de 24 horas. A CIA precisou encontrar alguém que pudesse ensiná-los o suficiente de gramática tibetana para que pudessem se comunicar por rádio em código Morse. Recorreu ao único acadêmico qualificado nos Estados Unidos à época, Geshe Nigawang Wangyal, um mongol kalmyk que lecionava tibetano na Universidade de Colômbia. Logo, os treinadores perceberam que os campas que não tinham educação, o que não tinham de educação, compensavam com habilidade em combate. Eles eram corajosos, honestos e fortes, disse o oficial de operações Roger McCarthy. Basicamente, tudo o que respeitamos em um homem. Outro instrutor, Henry Mustakos, cometeu o erro de lançar uma pequena espada tibetana para Lu durante o treinamento de combate corpo a corpo. Em segundos, a faca de Mustakos foi derrubada, sua mão cortada, sangrando, enquanto Lu apontava sua arma para o golpe fatal. Aprendi com isso, disse Mustakos. O treinamento inicial decepcionou os Campas.
Sentiam urgência em aprender habilidades úteis contra os chineses para voltar à luta o quanto antes. No entanto, os instrutores da CIA priorizavam o ensino de comunicações via rádio, vital para coletar inteligência. Para os campas, esse tipo de treinamento parecia inútil. Eles não podiam matar chineses com transmissor sem fio. Pior, estavam treinando com rifles Enfield britânicos antigos e metralhadoras Bren, armas que já conheciam. Queriam aprender a usar armamento chinês moderno, como artilharia e metralhadoras pesadas, que capturaram, mas foram forçados a abandonar por não saberem operá-las. Após cerca de um mês, o grupo se reuniu com os instrutores para exigir treinamento com armas modernas. A resposta foi que o encaminharia um pedido aos superiores, o que não satisfez o Valt. Ele se recusou a continuar e exigiu retornar à Índia. O recruta Den, seu servo, teve que acompanhá-lo na dissidência. Os instrutores o separaram do grupo durante boa parte do treinamento, embora mais tarde eles tenham se juntado a uma das primeiras missões. Vaught nunca conseguiu aprender a operar um rádio. Os instrutores da CIA ensinaram os campas restantes a operar rádios, codificar e decodificar uma cifra especial em tibetano desenvolvida durante o treinamento. Aprenderam táticas de fogo em movimento, emboscadas, sabotagens e armadilhas, elaboração de relatórios e técnicas de espionagem, paraquedismo, primeiros socorros e técnicas básicas de guerra psicológica. McCarthy ficou impressionado com sua atenção aos detalhes, pontaria e rapidez com que aprenderam a ler mapas. Com o treinamento completo, os campas foram vestidos com roupas tradicionais tibetanas, enviadas por valija diplomática, para se prepararem para sua primeira missão. Eles seriam lançados de paraquedas no Tibete, em uma operação com o codinome ST Barnum, seguindo a Convenção Militar dos Estados Unidos de usar letras maiúsculas para nomes de missões. A CIA utilizava um código geográfico de duas letras, chamada DIGRAPH, com cada nome de missão. ST indicava que a operação era conduzida pela Direção de Operações da CIA, Divisão Extremo Oriente China. Os Campas voltaram à pista de pouso de Kurmitola, no Paquistão Oriental. Desta vez embarcaram em um B-17 pintado de preto, sem armas nem marcas nacionais, equipado com silenciadores especiais nos escapamentos dos motores. A tripulação era composta por expatriados poloneses e tchecos, para que os Estados Unidos não pudessem ser vinculados à missão em caso de queda da aeronave. Tom e Lu seriam lançados próximos à Lhasa para entrar em contato com Gompo Tashi Andratsan, líder do maior grupo de resistência tibetana, e com Pala, camareiro mor do Dalai Lama, a fim de avaliar a situação política na capital. Também deveriam avaliar a força e o posicionamento militar chinês. Tom inicialmente recusou. Aceitei treinar para matar chineses. Can Can era onde estavam os combates, não Lhasa. Além disso, não conhecia os altos funcionários de Lhasa. O que eu poderia fazer lá? Sempre vi os oficiais de Lhasa como covardes, obedecendo cegamente aos chineses. Temia que pudessem nos trair aos comunistas. Ele cedeu quando soube que se encontraria com o Gompo Tashi. Outros três seriam lançados em Kan, perto da cidade natal de Lu, Mocha Kachar, uma área de intensos combates para estabelecer contato com a resistência. Esperava-se que caíssem prontas para o combate. Pacotes de suprimentos seriam lançados em cada grupo. Roupas, armas, munição, comida, rádios, câmeras, espelhos de sinalização, binóculos e kits de primeiros socorros. Mustacos havia ensinado aos tibetanos o sinal da cruz, e buscando toda a bênção possível,
Eles se benzeram enquanto recitavam o mantra de Vajrasattva, o Bodhisattva da purificação, ao atravessar a pista de tijolos rumo ao B-17 preto. Norbo disse aos campas que a lua cheia tornava o momento auspicioso para o retorno. O bombardeiro decolou em 20 de outubro de 1958, usando os Himalaias como barreira contra os radares indianos rumo a Lhasa. Ao contrário da tripulação, os tibetanos não precisavam de máscaras de oxigênio em grandes altitudes. A maioria dos tibetanos evoluiu geneticamente para usar o oxigênio de forma mais eficiente e resistir aos efeitos da altitude. Tom e Lu seriam lançados a cerca de 65 quilômetros ao sul de Lhasa, sobre um trecho do rio Yarlung Tsangpo, com grandes bancos de areia, identificado por fotos aéreas. Quando a aeronave se aproximou do ponto de lançamento, dirigiram-se ao Joy Hole, o alçapão no piso. Tom estava preso ao pacote de suprimentos por uma corda de 90 metros para garantir que não se perdesse. Um sinal piscou na cabine e o pacote foi lançado primeiro. Segundos depois, Tom desapareceu pelo alçapão. Lu veio logo atrás, vendo dois paraquedas se abrirem abaixo dele. Seguiu Tom com um paraquedas especialmente projetado para manobras. Pousaram com segurança à margem do rio, soltaram os cintos e desembanharam as metralhadoras Sten de 9 milímetros presas ao peito. Enterraram os suprimentos, muitos deles guardados em coletes, feitos sob medida para facilitar o transporte. Então vestiram roupas tibetanas e iniciaram a missão. O B-17 mudou de curso rumo a Kham, mas encontrou o céu tão encoberto que a zona de lançamento não pôde ser identificada. A missão foi cancelada e remarcada para a próxima lua cheia. 10 dias depois, uma mensagem codificada em tibetano, extremamente distorcido, crepitou no rádio da sede da CIA. Devido à fraca ortografia dos campas em sua própria língua, a mensagem foi, a princípio, difícil de decifrar. Por fim, um agente da CIA concluiu. Basicamente diz: Estou vivo. Isto bastou para encher a sala de euforia. Toda a divisão do Extremo Oriente ficou eletrizada, disse Arvin Olober, chefe da Força-Tarefa Tibetana, conhecida na CIA como ST Circles. O clima para o segundo lançamento tornou-se favorável na primeira semana de novembro, e os 4 campas restantes embarcaram novamente. O B-17 chegou a Khan e o sinal para o salto piscou na cabine. Quando os campas se alinharam junto a Joy Hole, ao assalpão de saída, Dick começou a hiperventilar e desmaiou. Sem hesitar, Sam seguiu seu pacote de suprimentos pelo alçapão, seguindo rapidamente por Den e Walt. Os três pousaram em segurança numa encosta de coníferas e rapidamente esconderam seus equipamentos. No escuro, podiam ouvir ao longe o som e os tiros. A bordo da aeronave, Dick recobrou a consciência e voltou à base com a tripulação. Pela manhã, os campas descobriram que haviam pousado cerca de 10 quilômetros fora da zona de lançamento. Caminharam por uma crista até encontrarem o pastor Campa com 5 pôneis. A princípio desconfiado, o pastor acabou concordando em levá-los até um acampamento guerrilheiro próximo. O irmão mais velho de Walt fazia parte do grupo, garantindo-lhes uma recepção calorosa. No dia seguinte, eles recuperaram o equipamento escondido e enviaram uma mensagem à sede da CIA. Os lançamentos bem-sucedidos incentivaram a CIA a ir além da simples coleta de informações e fornecer apoio integral à crescente rebelião dentro do Tibete. No feriado Memorial Day de 1958, o treinamento foi transferido de Saipan para o Campo Hale, um acampamento remoto perto de Leadville, no Colorado, nas altas montanhas rochosas,
onde as condições eram semelhantes às dos Tibete. Recrutas tibetanos passaram a ser treinados no campo Hale, em guerra de guerrilha, e como sinalizar para lançamentos de armas e suprimentos. De 1958 a 1961, a CIA lançou mais de 250 toneladas de equipamentos, armas, munições, rádios, suprimentos médicos, impressoras manuais e outros materiais no Tibete. No entanto, esses suprimentos nunca atenderam à necessidade do grupo rebelde Kush Gangtrum, que tinha muitos mais voluntários do que a CIA podia abastecer. A falta de armamentos modernos foi apenas um dos vários obstáculos à resistência. Apesar da liderança de Gonpotashi, o poder real estava nas mãos das dezenas de líderes tribais. Os agentes treinados pela CIA tentaram convencer os tibetanos a se dividir em pequenas unidades de guerrilha, empregando táticas de pequeno porte ensinadas a eles. Mas isso contrariava a tradição tibetana de confiar em grandes agrupamentos e cargas de cavalaria em massa. Adotar uma tática que parecia imprescindível para os americanos não fazia sentido para os tibetanos. Os primeiros lançamentos da CIA em 1958 ocorreram ao sul de Lhasa para rebeldes da Kush Gangtrum, majoritariamente campas que haviam fugido de Khan e estabelecido uma base em uma área culturalmente distinta, quase um país estrangeiro para eles. A CIA esperava que as armas fossem distribuídas entre rebeldes que formariam pequenas unidades capazes de se infiltrar na população local e se reunir para ataques. Mas não compreendeu que os campas não podiam se misturar, vestiam-se de forma diferente, tinham costumes distintos e falavam outro dialeto. Mais perto de Khan, onde os combatentes estavam em seu território natal, os esforços da CIA foram prejudicados pela visão tibetana de guerra como assunto familiar e pela falta de compreensão das barreiras culturais que dificultavam a adoção de táticas modernas. Os tibetanos levavam suas famílias consigo, junto com rebanhos de ovelhas, cabras e iaques. Um agrupamento de combatentes podia incluir milhares de animais. Dividir-se em pequenas unidades móveis significava abandonar famílias e rebanhos, um conceito demasiado estranho para ser aceito. Os lançamentos de armas atraíam grandes aglomerações que os chineses logo detectavam e bombardeavam. Tropas terrestres e cavalaria chinesa atacavam logo após os bombardeios. Um dos últimos grupos tibetanos treinados pela CIA a saltar de paraquedas no Tibete pode ter ligação com Natsan Powell, o senhor da guerra, que se ofereceu para escoltar Tenzin Nandak. Em setembro de 1959, 9 formandos do campo Hale foram lançados no planalto de Shantam, cerca de 400 quilômetros a leste de Sechig, perto do lago Namtso. A missão era convencer um líder local, o Nagtsan Purbo, e seus 4.000 combatentes a atacar caminhões chineses que transportavam bórax das minas da região. Nagchan Po significa o homem de Nagchan, o que levanta a possibilidade de que Po e Purbo fossem a mesma pessoa. Outra possibilidade é que os nomes tenham sido confundidos ou transcritos de forma diferente. O certo é que Nagchan Purbo nunca recebeu os armamentos da CIA. Um traidor alertou os chineses que se moveram rapidamente para atacar os guerrilheiros antes do lançamento. Sem saber da traição e do contra-ataque chinês, a equipe treinada pela CIA foi lançada perto do lago Namtso. Purbo havia fugido, deixando os tibetanos por conta própria. Eles evitaram a captura durante a árdua fuga de 560 quilômetros até o Nepal,
que durou 8 semanas. Não se sabe se a CIA tentou fazer novos lançamentos para Nagtchampurbo. Dos 49 tibetanos lançados no Tibete como parte da Operação ST Barnum, 37 foram mortos, quase todo mundo. 10 sobreviveram após caminhadas penosas até a Índia e o Nepal, incluindo os lançamentos perto do lago Namdsu. Um se rendeu e um foi capturado. A guerra por procuração da CIA contra a China deixou muitos tibetanos com sentimento de traição. Entre eles estavam Taxe Rinpoche, um dos irmãos do Dalai Lama que antes apoiava o programa da CIA. O que devo dizer, falando honestamente, é que eles apenas nos enganaram. Era para benefício deles próprios. Nada foi útil para nós. Para Tenzin Nandak, em Sechik, os esforços da CIA para armar a resistência também causaram o envio de milhares de soldados chineses ao remoto planalto de Changtan, aumentando drasticamente o perigo de qualquer tentativa de fuga. Colegas, terminamos por hoje. Acho que lemos bastante, é um capítulo mais descritivo, capítulo também mais histórico e que nos faz refletir sobre aquilo que a gente já comentou em outro momento, sobre como a história tem suas contradições, como todos estamos no Nirvana, não tem lado bom, lado mal na história, o que tem é o Sansara se desdobrando e muitas pessoas sofrendo e uma tradição e várias tradições sendo ameaçadas, mas também resistindo e sobrevivendo, graças a mestres como Yoga Tsin Rinpoche e outros. Uma experiência bem rica para todos nós. Não sei se haveria algum comentário, se há alguma dúvida, alguma questão, quer seja do que acabamos de ler ou do livro em geral, enfim. Acho que é isso, né? Não tem segredo, a gente está acompanhando uma história, então vamos seguir estudando e refletindo. E aí a gente vai precisar, em um determinado momento, é, juntar aí algumas questões, algumas dúvidas que a gente pode começar a elaborar, porque a ideia é ter encontro com os autores, lembram? Vamos ter esse encontro com os autores, o Geshe Dema fala bastante deles, eles são membros da diretoria lá da Ligmisha Texas, o Geshe Dema tem reforçado essa conexão e eu acho que a gente tem essa oportunidade de conhecer os autores, então vamos daqui a um tempinho conversar com a Andrea para a gente, antes do término do livro, organizar esse encontro e poder trocar essa ideia com os autores e com a própria Gyashidema. Certo? Então é isso. Nós dedicamos os méritos, quer seja eles quais forem, que nós tenhamos acumulado aqui nessa prática para o benefício de todos os seres. E nos encontramos daqui a pouquinho na prática de Chu. Até daqui a pouco, então, amigos e amigas. Boa noite. Boa noite, obrigado, Tiago. Boa Obrigado. noite. Um abraço. Obrigada, Tiago. Obrigado, amigas. Obrigado. Daqui a pouco. Até.